Livro Apócrifo, Livro da Ascensão de Isaías, capítulo 1. E aconteceu que no 26º ano do reinado de Ezequiel, rei de Judá, o qual mandou chamar Manassés seu filho, e o mandou chamar na presença de Isaías, filho de Amós, o profeta, e na presença de Josebe, sobre os julgamentos eternos e sobre os tormentos do Geena, e sobre o príncipe deste mundo e seus anjos, seus principados e seus poderes. E ainda sobre as palavras de fé do amado, que ele mesmo havia visto no 15º ano de seu reinado, quando estava enfermo. E ele entregou a Manassés os escritos que o escriba Samãs escrevera, e os que Isaías, o filho de Amós, lhe havia entregue, e também aos profetas, para que fossem transcritos e confiados a eles, Ezequias, aquilo que ele mesmo havia visto na casa do rei concernente ao julgamento dos anjos, da destruição deste mundo, da vestimenta dos santos, de sua saída, de sua transformação, e da perseguição e da ascensão do amado. No 20º ano do reinado de Ezequias, Isaías viu as palavras desse profeta, e as entregou a seu filho Josabe. E enquanto lhe contava, Josabe, filho de Isaías, mantinha-se de pé diante do rei. Isaías falou ao rei Ezequias, e não somente na presença de Manassés, dizendo: Como Elohim vive, e o Espírito que fala por mim vive, o teu filho Manassés desprezará todo a estas palavras, e com suas próprias mãos torturará o meu corpo. E Samael, Malquira, servirá a Manassés e executará todas as suas vontades, e se tornará o discípulo de Belial após ter sido meu. E muitos outros em Jerusalém, na Judéia, abandonarão a fé verdadeira, e Belial habitará em Manassés. E por suas mãos eu serei dividido ao meio. Ao ouvir estas palavras, Ezequias chorou amargamente e rasgou suas vestes, e cobriu sua cabeça de pó, e pôs o seu rosto na terra. Mas Isaías lhe disse: O conselho de Samuel contra Manassés está consumado. Não posso felicitar-te por isso. E naquele dia Ezequias pensou no íntimo em matar a seu filho Manassés. Mas Isaías lhe disse: O amado não quer que o teu desígnio se realize, e o propósito de teu coração não se cumprirá. Tal é o fim ao qual eu sou destinado. Logo possuirei a herança do amado. Capítulo 2. E aconteceu que após isto Ezequias morreu, e Manassés tornou-se rei. E logo esqueceu os conselhos e as recomendações de seu pai. E Samael ficou ao lado de Manassés, e aderiu a todas as suas vontades. E Manassés não serviu ao Elohim de seu pai, e dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos e de seus poderes. E perverteu a corte de seu pai todos aqueles que na presença de seu pai Ezequias praticavam as palavras da sabedoria e rendiam homenagem ao verdadeiro Elohim. E Manassés devotou o seu coração ao serviço de Belial, porque um anjo que é chamado Matambucos é o anjo da iniquidade, o dominador deste mundo. Ora, ele se regozijava com Jerusalém, sujeita a Manassés, pois sob sua inspiração houve uma grande apostasia e a iniquidade aumentava na cidade. E cresciam as artes mágicas e os encantamentos, os agouros, as adivinhações, as fornicações, os adultérios, a perseguição dos justos por Manassés, Balaquira, Tobia, o cananeu, por João de Anatote e Zadok, o chefe destas obras. Quanto aos demais atos, eles escritos no livro dos reis de Judá de Israel. E quando Isaías, filho de Amós, viu a iniquidade que estava sendo perpetrada em Jerusalém, e o culto de Satanás sujeitava a seus habitantes, deixou a cidade e foi morar em Belém de Judá. Mas lá também havia muitas iniquidades. Por isso, ele se retirou de Belém e veio estabelecer-se em uma montanha num lugar solitário. E o profeta Miqueias, o ancião Ananias, Joel, Abacuque, Josabe, seu filho, e muitos dos fiéis que acreditavam na ascensão aos céus, se retiraram igualmente das cidades e foram viver nas montanhas. Todos esses estavam vestidos de saco, e todos eram profetas. Não tinham nada consigo e andavam nus, e todos lamentaram com grande lamentação por causa do desregramento de Israel. E não comiam nada a não ser as ervas do campo que colhiam nas montanhas, e cozendo-as
viviam disto juntamente com Isaías, o profeta, e viveram por 2 anos nas montanhas e nas colinas. Após esse período, enquanto estavam no deserto, estava lá um samaritano chamado Belaquira, da família de Zedequias, filho de Canaã, falso profeta, e que vivia em Belém. Zedequias, filho de Canaã, era parente de seu pai. Fora este Zedequias, que era na época de Acabe, rei de Israel, havia desviado 400 profetas de Baal e amaldiçoara e até esbofeteara o profeta Miqueias, filho do profeta amado. Mas ele próprio acabou sendo condenado por Acabe, e Miqueias foi posto na prisão com o profeta Zedequias. Encontraram-se lá com Acaziú, filho de Almarém. Elias, o Texibita, da raça de Galaade, amaldiçoou Arrazias e Samaria, e predisse que Arrazias morreria na cama de uma doença causada por uma queda. Castigo justo para um príncipe que mandara degolar os profetas do soberano. E quando os falsos profetas da montanha de Joel, que estavam com Azarias, filho de Acabe, da montanha de Joel, e entre outros, Ibiquira, parente de Zedequias, quando dizia eu, os profetas ouviram falar de Isaías, persuadiram Arrazias a acreditar no Elohim de Arcrem, de Miqueias e de Belaquira. Capítulo 3. E Belaquira reconheceu e viu o lugar onde se encontrava Isaías e os profetas que estavam com ele, pois ele morava na região de Belém, e era dedicado a Manassés, e profetizava falsamente em Jerusalém, e muitos o seguiam em Jerusalém, apesar de ser samaritano. E aconteceu que Salmanasar, rei da Síria, veio e os de Samaria levou cativos e os dispersou na província da Média e ao longo do grande rio Eufrates. Este Balaquira, quando ainda jovem, fugiu, foi para Jerusalém nos dias de Ezequias, rei de Judá, mas não andou nos caminhos de seu pai, pois temia Ezequias. Foi encontrado falando iniquidades em Jerusalém nos dias de Ezequias. E um dos servos de Ezequias o acusou, mas ele se retirou para a região de Belém, onde persuadia muitos. E Belaquira acusou Isaías aos profetas que estavam com ele, dizendo: Isaías e aqueles que com eles estavam profetizam contra Jerusalém e contra a cidade de Judá, que elas seriam devastadas, e contra os filhos de Judá, Benjamim, e que elas iriam a cativeiro, e também contra ti, ó majestade, que tu irás preso com ganchos e correntes de ferro. No entanto, profetizaram falsamente contra Israel e Judá. Moisés disse: Ninguém pode ver Elohim e viver. Mas Isaías disse: Eu vi Elohim, e ainda vivo. Saibas, portanto, ó rei, que ele está mentindo. Isaías ousou chamar Jerusalém de Sodoma e os príncipes de Judá e Jerusalém de Gomorra. E Belaquira levantou muitas mentiras contra Isaías e os profetas antes de Manassés. Mas Belial habitou no coração de Manassés, e no coração dos príncipes de Judá, e Benjamim, e dos eunucos dos conselheiros do rei. E as palavras de Belaquira agradaram muito ao rei, e ele enviou seus guardas para prender Isaías, porque Belial estava bastante irritado com Isaías por causa de suas visões e por causa também pelo modo como ele expôs a Samael, e porque através dele a vinda do amado desde o 7º céu se tornara conhecida, e sua transformação, sua descida entre os homens, como ele deveria ser transformado, isto é, a semelhança de homem, e a perseguição com a qual ele seria perseguido, como haveria de ser rejeitado, os tormentos que ele iria sofrer nas mãos dos filhos de Israel, a vinda e o ensino de seus 12 apóstolos, sua crucificação no madeiro, na véspera do sábado, e que seria crucificado entre 2 ímpios, acerca de sua sepultura. E os 12 que estarão com ele serão ofendidos por sua causa, e serão colocados guardas para vigiar o seu túmulo. E o anjo da igreja cristã que estará no céu, no fim dos tempos. E o anjo Gabriel, do Espírito Santo, e o arcanjo Miguel descerão do céu e virão no 3º dia abrir o seu sepulcro. E o amado, assentado nos ombros dos serafins, virá e enviará seus 12 apóstolos. E eles anunciarão a todos os povos e a todas as nações a ressurreição do amado. E aqueles que crerem em sua cruz serão salvos. E ele subirá novamente ao 7º céu de onde viera.
E muitos dos que crerão nele falarão por intermédio do Espírito Santo. E ocorrerão naqueles dias muitos sinais e maravilhas. E após isto, na véspera de seu segundo advento, os discípulos abandonarão a doutrina dos 12 apóstolos, sua fé, seu amor e sua pureza. E haverá muitas discussões na véspera de seu último advento. E muitos daqueles dias lutarão pelo cargo, sem ter a sabedoria que os torne dignos destes. E haverá muitos anciãos iníquos, e os pastores oprimirão suas próprias ovelhas. Os santos pastores negligenciarão seus deveres mais sagrados, e muitos mudarão a honra de suas nobres vestes de santos pelas vestes daqueles que possuem riquezas. Haverá distinção de pessoas, e muitos procurarão os homens que são amantes deste mundo. Haverá calúnias e vanglórias antes da aproximação do soberano, e de muitos será retirado o Espírito Santo. E naqueles dias não haverá muitos profetas, a não ser aqui e ali em diferentes lugares, alguns que anunciarão as grandes verdades. Por causa do espírito de erro, fornicação, vanglória e de avareza que haverá naqueles dias, alguns a quem se chamar servo do único receberá este único. E surgirá grande ódio entre os pastores e os anciãos. E a cobiça será o sentimento dominante, pois cada um dirá apenas o que lhe for agradável aos seus ouvidos. E não farão causa algum dos profetas que vieram antes de mim. E estas minhas visões também não serão levadas em consideração, pois falarão segundo o impulso de seus corações. Capítulo 4. E agora, Ezequias e Josabe, meu filho, estes são os dias do fim do mundo. Após ter consumado Belial, o grande dominador, o rei deste mundo desde a sua criação, descerá do seu firmamento sob a forma de um homem, de um rei ímpio, assassino de sua própria mãe, um rei deste mundo. E ele arrancará a planta do meio dos 12 apóstolos, a qual eles criaram. Dos 12, um cairá em suas mãos. E este dominador, na forma deste rei, virá com todas as potências deste mundo, que farão todas as suas vontades. A seu comando, o sol brilhará no meio da noite e a lua aparecerá na 11ª hora. E tudo o que ele desejar será feito. E falará como se fosse um amado, e dirá: Eu sou Elohim, antes de mim não houve nenhum. E todo homem neste mundo acreditará nele. Oferecer-lhe-ão sacrifícios, e lhe servirão com cultos de adoração, dizendo: Este é meu Elohim, e além dele não há nenhum outro. E a maioria dos que se reuniram para receber o amado se voltarão para o seu lado. E o poder dos seus milagres será exercido em cada cidade e região, e em cada cidade será posta uma imagem dele. E o seu domínio será de 3 anos, 7 meses e 27 dias. E quando os fiéis e os santos, em grande número ainda, virem aquele que eles esperam, aquele que foi crucificado, Yahushua HaMashiach, nosso soberano, quando eu, Isaías, o tiver visto após a crucificação, após sua ascensão, então só um pequeno número dentre aqueles que nele acreditarem permanecerão fiéis, e os seus servidores fugirão de deserto em deserto, aguardando a vinda do amado. E após 1332 dias, o soberano virá com seus anjos e as santas hostes do 7º céu. Ele virá com a glória do céu, e precipitará no Geena Belial e seus anjos, e dará paz e o descanso àqueles que encontrar com vida na terra, aos zelosos servidores de Elohim, e o sol se tingirá de vermelho. E todos aqueles que tiverem execrado Belial, fiéis a Yahushua e a seu reino e a todos os seus santos, virão junto com o soberano, trajados com o mesmo hábito que irão usar no 7º céu. Eles descerão a este mundo, e o soberano confirmará aqueles que estiverem em carne, com o hábito de santidade e da inocência, e que permaneceram vigilantes ao seu serviço. E em seguida abandonarão o seu invólucro corpóreo e serão revestidos de suas asas celestes. E então a voz do amado rejeitará com violência este céu e esta terra, as montanhas e as colinas, as árvores e os desertos, e o setentrião, e o anjo do sol, e a lua, e todos os objetos desse mundo, testemunhas do poder e da manifestação de Belial. E todos os homens ressuscitarão e serão julgados nesse dia,
E o amado fará sair um fogo devorador, que consumirá todos os maus, e estes serão como se nunca tivesse sido. E a continuação desta visão se encontra relatada na visão da Babilônia. E a continuação da minha visão sobre o soberano é consignada em parábolas nas palavras do livro de minhas profecias públicas. Eis aqui o que se refere à descida do mal aos infernos. Ela é contida nesta parte do livro em que o soberano diz: meu filho será dotado de sabedoria. E eis que tudo isso se encontra escrito nos Salmos, nos Provérbios de Davi, filho de Jessé, nos de Salomão, seu filho, nas palavras de Coré e de Etã, de Israel, nas de Asaf e nos outros salmos que o anjo do Espírito ditou aos profetas, e nas palavras daqueles cujo nome não são obscuros, nas palavras de Amós, meu pai, de Micheias, de Joel, de Naum, de Jonas, de Abadias, de Rabacuque, de Ageu, de Sofonias, de Zacarias, de Malaquias, nas palavras de José, o justo, e nas de Daniel. Capítulo 5. É por isso que todas estas visões exaltavam a ira de Belial. Ele apoderou-se do coração de Manassés, que cortou o profeta com uma serra para madeira. E enquanto Isaías era assim cortado, Belaquira de pé o acusava, e todos os falsos profetas, enquanto assistiam ao seu suplício, entregavam-se a uma manifestação de alegria indecente e zombavam dele. E Belaquira e Banquembecos, diante de Isaías, zombavam dele e regozijavam-se com suas dores. E Belial disse a Isaías: confessa que tudo o que disseste é só mentira, e que a conduta de Manassés é boa e reta. E assim lhe falava ele quando a serra começou a penetrar sua carne. Mas Isaías estava transportado em visão, e seus olhos estavam abertos, e olhava os espectadores de sua paixão. E Milquiras disse a Isaías: confesso o que te direi, e eu mudarei o coração daqueles que te perseguem, e farei com que Manassés e os chefes de Judá e seu povo e toda Jerusalém te adorem. E Isaías respondeu-lhe e disse: não sois amaldiçoados em cada uma de vossa palavra tu, e todos os teus poderosos e todos os teus adeptos? Pois nada podes contra mim, todo o teu poder se limita a arrancar-me uma vida miserável. E eles agarraram o profeta e cerraram Isaías, filho de Amós, com uma serra para madeira. E Manassés e Melaquira e os falsos profetas e os chefes de Israel e o povo todo assistiram ao espetáculo de seu suplício. E antes de realizar o seu sacrifício, ele disse aos profetas que estavam com ele: ide para Tiro e Sidom, pois é só para mim que o soberano preparou o cálice. E Isaías, enquanto a serra penetrava sua carne, não proferiu uma queixa sequer, não derramou uma lágrima, mas só parou de comunicar-se com o Espírito Santo quando seu corpo ficou cerrado pela metade. E essa é a vingança conseguida por Belial sobre Isaías por meio de Belaquira e Manassés devido à ira de Samael contra o profeta. Desde a época do reinado de Ezequias, rei de Judá, por causa de sua visão e de sua profecia sobre o amado, e por causa da destruição de Samael, profetizada por Isaías, sobre o reinado de Ezequias, pai de Manassés. E este martírio do profeta foi uma inspiração de Satanás. Capítulo 6. Visão de Isaías, filho de Amós, no 20º ano do reinado de Ezequias, rei de Judá. E Isaías, filho de Amós, veio com Josabe, seu filho, da Galiléia para Jerusalém, encontrar-se com o rei Ezequias. O rei repousava em seu leito. Ofereceram um trono ao profeta, mas este recusou sentar-se. E durante o diálogo entre Isaías e Ezequias sobre a fé e a justiça, todos os chefes de Israel e os eunucos e os conselheiros do rei estavam sentados, e havia também, e o povo que lá se encontrava com a assembleia dos profetas acreditou que a vida de Isaías tinha lhe sido subtraída. E a visão do santo profeta não foi deste mundo aqui, mas uma visão do mundo misterioso, no qual não é permitido ao homem penetrar. E após ter tido esta visão, Isaías a comunicou a Ezequias e a Jochebe, seu filho, e aos outros profetas que vieram ouvi-lo.
Mas os governadores e os eunucos e o povo não ouviram o seu relato, exceto Shema, o escriba de Lavaquém, e Asaf, o escrivão dos registros públicos, porque eles eram servidores da justiça, e porque o Espírito lhes fora benevolente. E o resto dos oficiais e dos assistentes não ouviram, porque Miqueias e Jogebe, filho de Isaías, haviam-no obrigado a sair quando Isaías desfalecer e parecer estar morto. Capítulo 7. E Isaías colocou Ezequias e Jochebe, seu filho, e Miqueias e os outros profetas, à parte de sua visão. E aconteceu, disse ele, como eu profetizei, tal como vós ouvistes, que eu fui um anjo radiante de glória, mas uma glória que não se parecia em nada às dos anjos. Ele tinha uma glória e um poder tão grande que é meio impossível dar-lhes a ideia. Eu vi pegar-me pela mão e disse, quem és tu? Qual é o teu nome? E por que caminho far-me-ás subir ao céu? Pois fora-me dado o poder de conversar com ele. Ele me respondeu, depois de ter te levado e depois de ter te mostrado a visão que eu tenho por missão revelar-te, compreenderás imediatamente quem sou eu, mas não conhecerás o meu nome. Pois tu deves ainda retornar à tua prisão mortal, mas perceberás o caminho pelo qual te farei subir ao céu, pois é para isso mesmo que fui enviado a ti. Então regozijava-me em ouvi-lo falar comigo tão amigavelmente. Ele me disse, tu te regozijas em ouvir-me falar contigo amigavelmente? Ele acrescentou, aquele que me glorifica, tu o verás, e poderás julgar a bondade e a doçura que ele irá ter para contigo. E o Pai daquele que me glorifica, tu verás também, pois é para isso que eu fui enviado, do sétimo céu, para esclarecer-te sobre todas essas coisas. E subimos, o anjo e eu, ao firmamento, vi Samael e seus poderes. Lá estava o reino da carnificina e das obras de Satanás, da disputa e da discórdia. E lá ocorria o que ocorre na terra, pois há uma semelhança perfeita entre o mundo superior e o mundo inferior. E eu disse ao anjo, quais são estas disputas? E ele me respondeu, estas disputas existem desde o início do mundo até o dia de hoje. E quanto a esta carnificina, ela só cessará no dia em que vier aquele que tu verás. A sua presença trará calma a este mundo de dores. E em seguida ele me fez subir ao firmamento ao céu, e vi no meio de um trono, e à direita e à esquerda anjos. E nunca houve criaturas tão perfeitas quanto os anjos que ficavam à direita. E desses anjos muito grande era a glória, e todos cantavam os louvores numa única voz. E o trono ficava no meio deles, e eles o celebravam em seus concertos. E os anjos que estavam à esquerda cantavam após os primeiros, mas suas vozes não se pareciam com as vozes dos anjos da direita, e o seu esplendor era bem diferente. E interroguei o anjo que me conduzia e disse-lhe, a quem são dirigidos esses louvores? E ele me respondeu, os louvores são dirigidos à glória do sétimo céu, aquele que ofusca os olhares do mundo, dos santos, e ao amado que me enviou a ti. E ele me fez em seguida subir ao segundo céu, e a altura deste céu era igual à distância da terra ao céu e ao firmamento. E no primeiro céu havia direita e esquerda, e um trono no meio, e os anjos resplandecentes. As mesmas coisas se encontravam também no segundo. Mas aquele que estava sentado no trono do segundo céu possuía uma glória maior do que a de todos os outros. Sim, grande era a glória do segundo céu, e o enviado para guiar os teus passos. E te direi a quem deverás adorar no sétimo céu. E prosternei-me para adorar aquele que estava sentado sobre o trono. Mas o anjo que me guiava não me permitiu e me disse, não adores nem o próprio anjo, nem o trono daquele que está no sexto céu, de onde foi enviado para guiar os teus passos. Eu te direi quem deverás adorar no sétimo céu. Pois acima de todos os anjos e de todos os seus anjos encontra-se o seu trono, seu hábito, sua coroa que poderás contemplar. E que teu coração se encha de alegria, pois todos aqueles que amam o Altíssimo e o seu amado subirão aqui após a vida, através do anjo do Espírito Santo. E ele em seguida me fez subir ao terceiro céu, e lá também vi aqueles que estavam à direita e à esquerda, e um trono no meio, e aquele que nele estava sentado, mas nada havia lá que lembrasse o mundo daqui. E eu disse ao anjo que estava comigo, mas se o esplendor celeste vai mudando diante dos meus olhos à medida que subo os diferentes graus dos céus, e se aqui não há conhecimento nenhum do mundo, seria então em vão
porque estaríamos dando-lhe um nome aqui embaixo? E ele me respondeu dizendo: o nome que se lhe dá não resulta da repugnância que ele inspira, pois nada do que ali acontece é ocultado. Eu quis então saber como se podia, pois conhecer o que não tinha nome. E ele me respondeu: quando te fizer subir ao 7º céu, de onde eu fui enviado para ti, tu logo verás neste céu, que está acima de todos os outros, que não há nada que possa escapar aos olhares do trono e dos que habitam no céu, nem dos anjos. Tu verás ao mesmo tempo que a glória daquele que está sentado no trono, que o esplendor dos anjos que ficam à direita e à esquerda, que a sua glória, digo, é maior, mais brilhante que a de todos os céus inferiores a este. E ele então me fez subir ao 4º céu, e a distância que separa este céu do 3º é maior que a da terra ao firmamento. E vi mais anjos de pé à direita e à esquerda, e aquele que estava sentado sobre um trono no meio, e cantavam seus louvores. E o esplendor e a glória dos anjos que se encontravam à direita era maior que a dos anjos colocados à esquerda, e a glória daquele que reinava sobre a terra era mais brilhante que a dos anjos colocados à direita, e a glória de uns e outros era superior às dos anjos dos céus inferiores. E ele me fez subir ao 5º céu, e lá também vi que a glória daqueles que estavam de pé à direita e à esquerda, e daquele que estava sentado no trono, era mais brilhante que a glória daqueles que eu vira no 4º céu. E a glória dos que estavam à direita superava a glória do que estava à esquerda. Ela era de 3 a 4 vezes maior, e a glória daquele que estava sentado no trono superava de longe a dos anjos da direita. Mas o esplendor, tanto destes quanto daqueles, superava o do 4º céu. E celebrei aquele que não tem nome, e o Todo-Poderoso que habita nos céus, e cujo nome é um mistério para todos os mortais, que transmitiu a sua glória do céu em céu, que aumenta o esplendor dos anjos e dá um novo brilho à glória daquele que reina sobre a terra. Capítulo 8. Ora, ele me fez em seguida subir no éter do 6º céu, e vi um esplendor que não havia visto no 5º, e os anjos eram envoltos por uma imensa glória. Imensa era a glória daquele que estava sentado no trono. E eu disse ao anjo que me conduzia: que estou vendo, ó meu soberano? E ele me disse: não sou o seu soberano, mas apenas o teu companheiro. E eu interrompi e lhe disse: teriam os anjos companheiros? E ele me disse: sim, aqueles do 6º céu e do céu superior, onde não há lado esquerdo, nem trono no meio, e lá que habita aquele que não tem nome, e o amado cujo nome é um mistério que todos os céus não poderiam penetrar. Pois é o único cuja voz é ouvida em todos os céus e todos os tronos. Consegui que ele me enviasse a ti, a fim de te fazer chegar aqui, para contemplares este esplendor. E eis o soberano de todos estes céus e de todos esses tronos. Ainda que ele deva transformar-se até assumir a tua forma para tornar-se semelhante a ti. Eis porque te digo a ti, Isaías: todo homem tornará um dia a sua carne mortal, e ninguém viu, ninguém entendeu o que viste, o que entendeste. Tu verás agora o que tu serás. Tu participarás da herança do soberano. Tu terás uma parte da árvore, do qual emana o poder do 6º céu e do éter. E celebrei o meu soberano e meus louvores, pois eu devia participar de sua herança. E ele acrescentou: escuta ainda o que o teu companheiro irá dizer-te. Quando com o corpo não próprio subires aqui, graças ao anjo do Espírito, pegarás a vestimenta que vires, e quantas outras achá-las contadas e guardadas cuidadosamente. E igualar-te-ás então aos anjos que estão no 7º céu. E ele me fez subir no 6º céu, e não havia mais anjos, nem à direita, nem à esquerda, nem trono no meio. Todos os anjos, porém, possuíam a mesma forma e igual esplendor. E foi-me permitido juntar minha voz a deles, e minhas ações de graças a seus cânticos de louvor. E lá se invoca primeiro o Pai, depois o Messias, seu amado, e depois o Espírito Santo. E unos eram os corações e as vozes, mas elas não se pareciam em nada com as dos 5 céus inferiores. E as coisas que se diziam eram bem diferentes. Mais suaves eram as vozes, mais brilhante era a luz, tão brilhante
que a luz que havia visto nos 5 céus me parecia só trevas comparada com aquela que nestes lugares resplandecia. E com o coração cheio de alegria, louvei com os anjos aquele que havia prodigalizado, assim a luz, aqueles que têm fé em suas promessas. E supliquei ao anjo que me guiava, que fizesse que, a partir deste momento, eu não mais retornasse ao mundo carnal. Digo-vos, pois, Ezequias e Josabe, meu filho, aqui só há trevas, só escuridão profunda. E o anjo que me conduzia sabia o que eu pensava e me disse: se o teu coração vibrou de alegria à visão destes belos lugares, dessa luz admirável, muito mais ele se regozijará quando, chegado ao 7º céu, puderes ver a luz onde resiste o soberano e seu amado, que me enviou e que o mundo deverá chamar seu filho. Pois não se manifestou ainda aquele que deve habitar este mundo corruptível, e não se conhece ainda os hábitos, os tronos, as coroas reservadas aos justos, e aqueles que terão fé nesse soberano, naquele que deve descer sobre vossa forma, pois eminente e inefável é a luz que resplandece nestes lugares. Quanto à tua volta a este mundo e ao teu invólucro carnal, saibas que tuas alegrias ainda não aconteceram. E diante desta notícia eu me entristeci, mas ele me disse: não fiques triste. Capítulo 9. E ele me levou ao éter do 7º céu, e ouvi uma voz que dizia: subirá ao último degrau aquele que habita entre os estrangeiros, e foi acometido pelo temor e estremecimento, pois ele falava de mim. Enquanto eu estava sob efeito desta comoção, eis que outra voz se fez ouvir que dizia: sim, que seja permitido ao santo profeta Isaías subir até aqui, pois eis o seu hábito. E interroguei o anjo que estava comigo e disse-lhe: quem é aquele que queria impedir-me? Quem é aquele que concordou que eu subisse? E ele me disse: aquele que quis te impedir habita acima dos esplendores do 6º céu. E aquele que obteve para ti autorização de subir é o Elohim, teu soberano. O soberano, o Mashiach, que no mundo deve chamar-se Yahushua, mas ninguém pode compreender este nome misterioso. É preciso abandonar o invólucro carnal e subir aqui. E ele me fez subir ao 7º céu, e lá vi uma luz admirável e uma multidão inumerável de anjos. E lá vi todos os santos que viveram desde o tempo de Adão. Vi Santa Abel e todos os santos. Vi Enoque e todos aqueles que com ele despojaram-se de seu hábito de carne. E vi os revestidos de um hábito celeste. Eram como anjos, envoltos por um esplendor infinito. No entanto, eles não se encontravam sentados em seus tronos, e não tinham ainda suas coroas brilhantes. E perguntei ao anjo que estava comigo por que é que eles, após terem recebido seus hábitos celestes, não tinham tronos nem coroas. E ele me respondeu: eles não têm ainda nem coroas nem tronos, mas conhecerão quais serão seus tronos e suas coroas, quando o amado houver descido na terra sobre qual tu verás. Pois nos últimos tempos o soberano descerá ao mundo e será chamado Mashiach. Quando descer e vir a vossa forma, e se fará carne, e será um homem. E o Elohim deste mundo manifestar-se-á através de seu filho, e deitar-lhes-ão as mãos, e ignorando quem ele é, haverão de dependurá-lo em uma árvore. E é assim como poderás ver que a sua descida neste mundo será ocultada aos céus, para que não saiba o que ele é. E quando houver escapado ao anjo da morte, ele voltará novamente no 3º dia, e permanecerá ainda no mundo por 545 dias. E muitos santos então subirão novamente com ele, mas seus espíritos só receberão a vestimenta nupcial após o soberano ter subido e eles com ele. É somente então que eles receberão seus hábitos e seus tronos e suas coroas, quando ele regressar ao 7º céu. E eu repeti as perguntas que ele havia feito no 3º céu, e ele me disse: quanto àquilo que acontece no mundo, tudo é como aqui. E enquanto conversava assim com ele, eis que surgiu entre os anjos do 7º céu um anjo mais resplandecente que aquele do mundo me havia feito subir. E ele me mostrou livros, mas estes livros não eram como os deste mundo. E eu os abri, e eram escritos, mas essa escrita não era deste mundo,
e foi-me permitido lê-los. E eis aqui, nestes livros estavam escritos os feitos e as proezas dos filhos de Israel, que tu conheces, ó meu filho Josabe. E eu disse, sem dúvida, sabe-se no sétimo céu tudo o que se passa neste mundo. E lá eu vi grande quantidade de vestes, de tronos e de coroas. E disse ao anjo que me guiava, para que são estas vestimentas, estes tronos e estas coroas? E ele me respondeu, estas vestimentas são destinadas àqueles que no mundo acreditarem nas palavras daquele cujo nome eu te disse, aqueles que vão colocar em prática estas palavras e que depositarão toda a sua confiança na cruz. É a eles que estas vestimentas são destinadas. E vi alguém cuja glória superava a glória de todos os outros, glória imensa e inefável. Enquanto eu olhava, todos os santos que eu tinha visto e todos os anjos vieram a ele, Adão, Abel, Sete, e todos os santos dos tempos antigos aproximaram-se e o adoraram. E em uníssono cantaram seus louvores, e eu mesmo me juntei a eles, e juntei a minha voz às suas vozes. E de repente, todos os anjos se aproximaram, adorando-o e o louvaram. E ele se transformou e se tornou parecido a um anjo. E o anjo que me guiava me disse, eis aquele que se deve adorar e louvar. E o anjo me disse, e eis o soberano de toda a glória que viste. E enquanto eu conversava com ele, vi outra personagem resplandecente de glória, e parecia a primeira. E os santos se aproximaram dela, a adoraram, cantaram seus louvores, e eu mesmo me juntei a eles, mas a sua glória não se parecia à glória deles. Os anjos se aproximaram então e o adoraram. E vi o soberano e o segundo anjo, e os outros permaneciam de pé diante deles. E este segundo anjo que eu vi se encontrava à esquerda do meu soberano. E eu perguntei àquele que me conduzia quem era ele, e ele me respondeu, adora-o, pois ele é o anjo do Espírito Santo, que falou pela tua boca e pela de todos os santos. E os olhos da minha alma foram abertos, e vi uma grande glória, e seu brilho era tão ofuscante que eu não conseguia mais ver nem o anjo que estava comigo, nem todos os anjos que eu tinha observado louvando o meu soberano. No entanto, vi todos os santos contemplando esta glória com amor e arrebatamento. E meu soberano aproximou-se de mim, assim como o anjo do Espírito, e me disse, vê, foi-te permitido contemplar Elohim. E o anjo que está comigo recebeu graças a ti o dom da força. E contemplei o que meu Elohim e o anjo do Espírito adoraram. E ambos louvaram a Elohim. E de repente todos os santos se aproximaram e juntaram suas adorações. E todos os santos e anjos se aproximaram e adoraram a Elohim. E todos os anjos continuaram o seu concerto de louvores. Capítulo 10. E ouvi todas as vozes e todos os louvores que ouvira nos 6 céus que havia sucessivamente percorrido. E todas essas vozes e todos esses louvores se dirigiram àquela cuja glória me deslumbrara. E ouvi estes louvores e os contemplava. E o soberano e o anjo do Espírito ouviam tudo e viam. Pois os louvores que subiam dos céus não só eram ouvidos, como podiam também ser vistos. E ouvi o anjo que me conduzia dizer-me, eis o Altíssimo, eis aquele que reina acima de todos os mundos, que habita e reside entre os santos, e que deve ser chamado pelo Espírito Santo o Pai do Soberano. E ouvi as palavras do Altíssimo, do Pai do meu soberano. Ele dizia ao Mashiach, meu soberano, aquele que deve chamar-se Yahushua, vai, atravessa todos os céus, desce até o firmamento, até o mundo, até o anjo que foi precipitado nos infernos, mas cuja danação não foi ainda consumada. E tu assumirás a formas e semelhança daqueles que estão no quinto céu, e dos anjos do firmamento, e até, mas com cautela dos anjos que estão nos infernos. E os anjos do mundo ignorarão que tu estás comigo, o soberano dos 7 céus e de seus habitantes. Eles ignorarão que tu e eu somos um. Mas quando eu convocar os angélicos e luminosos habitantes do céu, quando eu ampliar o 6º céu, após ter julgado e condenado então os principados, os anjos
e os deuses deste mundo, após ter condenado o próprio mundo, tu iniciarás o teu reino. Pois filhos da mentira ousarão dizer, somos deuses, e não há outro além de nós. E em seguida realizarás a tua ascensão da morada em que habitam os deuses da morte, para o lugar da tua morada. E não sofrerás nenhuma transformação em tua passagem pelos diferentes céus, mas a tua ascensão será gloriosa e resplandecente, e tu virás sentar-te à minha direita. E então os principados e as potências do mundo irão adorar-te. Tais eram as palavras que pronunciava esta grande glória, dando ordens ao meu soberano do sétimo céu. E após tê-las ouvido, vi meu soberano descer do sétimo céu para o sexto. E o anjo que me havia tirado deste mundo estava comigo, e me disse, emprega a tua inteligência, Isaías, e olha, tu verás a transformação do soberano e a sua descida neste mundo. E eu olhei tão logo o perceberam os anjos, aqueles que pertenciam ao sexto céu, uniram suas vozes e cantaram seus louvores, pois eles não havia sido feita a sua imagem e semelhança, e eles o celebravam em seus concertos, e eu celebrei com eles. E eu olhei e o vi, quando chegou ao quinto céu, transformar-se à semelhança dos anjos desse quinto céu, e eles não cantaram seus louvores, porque pela sua forma se assemelhava a eles. E ele em seguida desceu ao quarto céu, e transformou-se ainda à imagem daqueles que o habitam. E ao vê-lo, esses anjos não uniram suas vozes para celebrar seus louvores, porque tinha se tornado semelhante a eles. E vi-o descer ao terceiro céu e assumir a forma dos anjos que o habitam. E aqueles que guardavam as portas do céu pediram-lhe seus passaportes, e o soberano lhes deu, porque eles não o reconheciam. E ao vê-lo, não uniram suas vozes para cantar seus louvores, porque ele se assemelhava a eles. E viu descer ao segundo céu, e aqueles que guardavam a porta pediram-lhe ainda seus passaportes, e o soberano lhes deu. E viu tomar a forma dos anjos que habitam em segundo céu. E eles o olharam, mas não cantaram seus louvores, porque assemelhava-se a eles. E viu descer ao primeiro céu, e lá também ele deu passaportes àqueles que guardavam a porta, e tomou a forma dos anjos que se encontravam à esquerda do trono deste céu. E eles celebraram seus louvores, porque ele se assemelhava a eles. Quanto a mim, ninguém ousou interrogar-me por causa do anjo que me acompanhava. Ele desceu em seguida ao firmamento onde habitava o príncipe do mundo e deu seus passaportes àqueles que se encontravam à esquerda e cuja forma ele havia tomado. E eles não cantaram seus louvores, mas havia entre eles combates sangrentos, pois é lá que habita o poder do mal e da discórdia, poder que não deve durar para sempre. E viu finalmente descer ainda e tomar a forma dos anjos do ar e tornar-se semelhante a um dentre eles. E ele não deu seus passaportes, pois eles se entregavam a pilhagens e aos impostos extorsivos de toda espécie. Capítulo 11. Capítulo final. E após ter visto todas essas coisas, o anjo que conversava comigo e que me acompanhava me disse, abre tua inteligência, Isaías, filho de Amós, pois é para o que eu vou te dizer que foi enviado a ti por Elohim. E vi uma mulher da raça do profeta Davi, chamada Maria, e ela era virgem e noiva de um homem chamado José, carpinteiro de profissão, e que também era da raça do justo Davi, de Belém, na Judéia. E aconteceu que, ao desejar um herdeiro de sua noiva, ele a encontrou grávida. José, o carpinteiro, queria repudiá-la. E o anjo do Espírito aparecia no mundo. E José, após ter tido esta visão, não repudiava Maria, e não revelava a ninguém o que ele sabia. E ele não se aproximava de Maria, mas conservava ao seu lado como uma virgem, embora ela estivesse grávida. E ele ficou com ela 2 meses. E depois de 2 meses, José estava em sua casa, com Maria, estavam sozinhos. E eis que quando estavam sozinhos, Maria olhava e viu uma criança pequenininha, e ela ficou atônita. E após esse assombro de Maria, ela se encontrou exatamente como antes de sua gravidez. Como José lhe dizia, por que estás maravilhado? Seus olhos estavam abertos, e ele via a criança e louvava a Elohim, porque o soberano se havia tornado a sua herança. E eles ouviam uma voz que dizia, não contareis esta visão a ninguém. E os rumores sobre esta criança se espalhavam em Belém de Judá.
Uns diziam que a Virgem Maria havia dado à luz depois de 2 meses. Muitos outros asseguravam que ela não havia dado à luz, que ela não havia chamado uma parteira, e que não se ouviram os gritos de parto, e a inteligência de todos se apegara a respeito desta criança. Sabia-se que ela havia nascido. Não se sabia como ela havia nascido. E o pegaram, e com ele vieram para Nazaré, na Galiléia. E eu vi, ó Ezequias, e Josabe, meu filho, e todos vós profetas, com os quais estou conversando neste momento. Eu vi tudo o que havia sido ocultado de todos os céus, de todos os principados, de todos os deuses deste mundo. E eu o vi em Nazaré, no seio da mãe, como uma criancinha, em uma condição humilde e ignorada. Mas crescendo, ele realizava grandes prodígios e milagres sobre a terra de Israel e em Jerusalém. E os estrangeiros então limitavam ódio contra ele e assolavam contra ele os filhos de Israel, que não sabiam quem ele era, e o entregaram ao rei e surpreenderam numa cruz, e ele desceu para o anjo da morte. Sim, eu vi em Jerusalém preso a uma cruz. E após o 3º dia ele ressuscitava e ficava ainda por muito tempo sobre a terra. E o anjo que me conduzia me disse: abre a tua inteligência, Isaías. E viu efetuar a sua ascensão, após ter confiado uma missão aos seus 12 discípulos. E eu o contemplei. Ele chegou ao firmamento, mas não mais assumiu a forma daqueles que habitam. E todos os anjos do firmamento e o próprio Satanás se prosternavam diante dele. E uma grande tristeza parava entre eles, e diziam: como é que nosso soberano pode descer entre nós, e nós não reconhecermos seu esplendor, que nos ofusca neste momento, e que o distingue do 6º céu? E ele subiu ao 2º céu, e não sofreu nenhuma transformação, e todos os anjos que lá estavam, à direita e à esquerda, e o trono colocado no meio, todos o louvavam e o adoravam, dizendo: como pôde o soberano descer entre nós, sem que o tenhamos reconhecido? E ele subiu da forma ao 3º céu, e lá também louvaram-no e adoraram-no. E ocorreu o mesmo no 4º e no 5º céu. E o concerto de louvores foi unânime em toda parte, e ele não sofreu nenhuma transformação anterior. E os louvores e as adorações recomeçaram quando de sua entrada no 6º céu. E o concerto de todos os céus era unânime. E quando ele chegou ao 7º céu, todos os santos e todos os anjos redobraram suas aclamações. E eu o vi sentado à direita desta grande glória, cujo esplendor a eu disse que me ofuscara. E eu vi o anjo do Espírito Santo, que estava sentado à esquerda. E o anjo me disse: Isaías, filho de Amós, eu te protejo, pois são grandes as coisas que te foram comunicadas, e tu viste o que não foi dado a nenhum dos filhos dos homens ver. Ora, tu retornarás ao teu invólucro corpóreo até que teus dias se cumpram. Tu voltarás então aqui. Eis o que eu vi. Isaías contou estas coisas de todos aqueles que estavam diante dele, e eles louvavam a Elohim. E o profeta dizia ao rei Ezequias: afirma a verdade de tudo aquilo que eu disse, e o mundo será coroado. E esta visão toda cumpriu-se na última geração. E Isaías suplicava ao rei que não revelasse ao povo as palavras desta visão, temendo que elas fossem submetidas à perversidade dos homens. Mas podereis, acrescentou, comunicá-las quando vos for permitido pelo Espírito Santo receber vossos hábitos celestes, vossos tronos e vossas coroas, que para vós estão preparados no 7º céu. E é por causa destas visões e destas profecias que Samael Satanás cortou como a serra o profeta Isaías, filho de Amós. E Ezequias confiou todas essas coisas a Manassés, no 26º ano do seu reinado. Aqui termina o livro do profeta Isaías e de sua ascensão. E quanto a ti, Arão, meu pai, da mesma forma que aqui escreveste esse livro, assim Elohim escreverá o teu nome no livro da vida, sobre as colunas da Jerusalém celeste, pois, apresentando as palavras de Elohim como um transeunte, tu a estimas acima de todos os tesouros da terra. E agora, porque Elohim te deu a graça de desprezar todos os poderes temporais e de amar apenas a pobreza, porque ele te concedeu a força de viver aqui na terra como estrangeiro
e um viajante ao pé do Santo Sepulcro, ele te preparará em seu reino um trono resplandecente e uma magnífica coroa. Assim como nosso irmão Mercúrio, tão manso, tão cheio de amor e boa vontade, e o Padre Miguel, e todos os irmãos que estão convosco, e que se assemelham aos anjos. Elohim os convidará a todos para participar de sua vida, de sua paz eterna, e os fará ouvir estas palavras de alegrias e felicidade. Vinde, os abençoados do meu Pai, tomai posse do reino dos céus. Amém, amém, amém. E quanto a mim, pobre e fraco escritor, lembrai-vos de mim em vossas orações. E tu, meu soberano, servidor do Mashiach, não me censures a imperfeição da minha escrita. Esforcei-me ao máximo. Satisfaz por tua vez os meus desejos. Concede-me o que deseja o meu coração, uma vestimenta gloriosa, de textura tênue, de tecido fino, e que tenha 12 varas de comprimento e 4 de largura. Final.